Olá pessoal, nós somos Rafael Tamires e hoje no nosso vídeo a gente vai falar como a gente conseguiu sobreviver com o salário de estagiário. A gente vai explicar, vai contar mais ou menos para vocês terem essa experiência e conseguirem talvez utilizar na vida de vocês, conseguirem se auxiliar através disso. A gente vai dar o exemplo da nossa vida para você pensar, refletir sobre a sua, e vamos mostrar como a gente nunca ficou no vermelho durante todos esses anos. Exatamente. Mas antes de começar o vídeo, se você puder, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações para você receber os próximos vídeos e também deixe um like aqui nesse vídeo, ajuda bastante a gente crescer no YouTube, que é uma coisa que a gente realmente quer buscar bastante, levar esse conteúdo para mais pessoas possíveis. Muito obrigado e vamos pro vídeo. A gente já teve 2 períodos em relação aos estágios. O primeiro período foi na época do ensino médio, onde só o Rafa fazia estágio, já que era estágio em relação ao técnico de informática que a gente fazia. Sim, foi uma oportunidade que teve de começar a estagiar. Eu ainda não pensava nisso, mas aí teve uma oportunidade, eu decidi aceitar e aí eu comecei a estagiar. Foi o primeiro estágio que eu fiz. E quanto que você ganhava na época, lembra? Eu ganhava R$650, que era uma bolsa, auxílio. Isso, mas assim, na época que só o Rafa fazia estágio, a gente não pagava faculdade, não pagava escola, né, no caso. Sim, escola. É porque a gente estudava numa escola particular e nossos pais pagavam a escola. Só que assim, quando eu comecei a ter essa bolsa, esse dinheiro, eu comecei a fazer a questão de pagar coisas assim, pessoais. Por exemplo, a gente ia sair, então a gente usava esse dinheiro. Antes a gente usava o dinheiro dos nossos pais, né? Isso. Então a gente passou a fazer questão de usar o nosso dinheiro, esse dinheiro, e usar, focar nesse dinheiro, focar nessas coisas, porque a gente começou a evitar. Nesse ponto, quando eu comecei a estagiar, a gente começou a ter uma condição de fazer certas coisas que a gente não podia fazer sem depender dos outros. A gente já começou, por exemplo, a gente já começou a botar creche em celular. Coisas básicas. Coisas básicas. Se a gente ia no cinema, a gente usava esse dinheiro pra pagar o cinema. Se a gente ia passear no shopping, se íamos colocar crédito em celular, coisas básicas. Mas desde aquele momento que você começou a receber o salário, a gente já tinha uma noção de juntar, de economizar. Isso, a gente já tinha uma consciência de economizar, de juntar. Nesse momento a gente ainda não fazia planilha, essas coisas assim. Não, mas a gente ainda não tinha essa consciência de educação financeira, essa coisa que a gente passa pra vocês. Mas a gente já tinha uma noção, algo dentro tanto de mim quanto dela, de que a gente não pode gastar tanto, a gente tem que juntar um dinheirinho pra alguma coisa. A gente não sabia pra quê, mas a gente começou a juntar. Foi aí que a gente começou a colocar o dinheiro. Na verdade, a gente não chegou a colocar na poupança nessa época. Não chegou, não? Ficava na conta do banco normal. Na conta corrente? Era uma conta corrente poupança, então ainda rendia ali. Mas assim, eu não pensava, não encarava aquilo como investimento. Não. Aliás, eu não sabia muito sobre investimento, ela também não sabia. Mas a gente foi deixando ali, foi acumulando. Então assim, a gente pegava esse dinheiro, né? Usava para poucas coisas, a gente evitava também ficar usando muito, porque a gente são R$650, não é tanto dinheiro assim. Então a gente evitava fazer certas coisas, né? Mas assim, a gente saía um pouco, a gente saía uma vez ao mês, às vezes duas. A gente tinha bastante consciência do que fazer com dinheiro. A gente não já tinha saía consciência. Comprando assim, ai, só na promoção. Não, a gente tinha consciência do que a gente ia fazer com o dinheiro todo mês. Não tinha um planejamento financeiro. Sim. Mas a gente pegava aquele dinheiro todo mês e usava para o que a gente precisava, que não eram lá tantas coisas. E o que restava a gente deixava lá na conta, não era isso? Sim, e assim, um exemplo muito bom que a gente mesmo dá sobre a utilidade desse dinheiro que a gente junta é o seguinte: com esse dinheiro que a gente juntou, nesse primeiro estágio que eu fiz, eu comprei algumas coisas que importantes para mim. A coisa mais importante foi o computador. A gente vai falar mais sobre isso em outros vídeos, mas a coisa mais importante que eu comprei assim foi o computador. E assim, eu consegui juntar tanto dinheiro na época, quase tudo que ganhava, né? Eu fiquei 6 meses pagando a faculdade com esse dinheiro. Quando acabou o ano, nesse ano que eu comecei a estagiar, quando terminou, eu terminei o ensino médio. A gente terminou o ensino médio. Sim. Então, eu saí do estágio, parei de ganhar esse salário e essa bolsa, né? Quando a gente começou a faculdade,
Porque nem eu, nem ela, a gente estava trabalhando nem fazendo estágio. Eu fiquei cerca de 6 meses, pelo menos 6 meses pagando a faculdade. Foi. Então, aí, assim, a gente não tinha um planejamento financeiro, a gente não tinha uma meta esclarecida, um objetivo esclarecido, mas a gente tinha, não sei, dentro da gente, não sei como, uma consciência de guardar o dinheiro, porque a gente imaginava que a gente ia precisar no futuro. Foi. Só não sabia pra quê e não tinha escrito pra quê. Não tinha uma meta, não tinha um objetivo. E aí foi a importância da faculdade. Foi. A gente entrar na faculdade, primeiro, vem a segunda parte de estágio. Quem começou a estagiar, tanto eu quanto ela. Nós dois começamos a estagiar. E segundo, que eu acredito que seja mais importante, que é o motivo da gente estar fazendo o vídeo, é que a gente foi numa palestra de educação financeira que teve na faculdade, a gente começou a ver sobre investimento, a gente se interessou e a partir dali era só isso, só finanças pessoais. A gente começou a ler, fazer cursos e várias coisas. Então a gente já conseguiu adquirir conhecimento estudando tudo isso e a gente decidiu começar a gravar vídeos por causa disso. Isso. Antes dessa palestra, a gente só conhecia como investimento a poupança. Sim. A gente não sabia que existia Tesouro Direto, a gente não sabia que existia CDBs, a gente sabia o que eram ações, mas não sabia que tinha como investir. A gente só conhecia, tanto que é o que os nossos pais passaram pra gente. Tem um dinheirinho guardado, coloca na poupança. Sim. Era a única coisa que a gente conhecia de investimento, era a poupança. Ou seja, a gente só naquela palestra adquiriu conhecimentos que fazem com que a gente hoje invista. Então, se a gente consegue investir hoje, você também consegue, porque a gente não sabia de nada também. E a gente foi aprendendo aos pouquinhos. Isso é. E aí foi no segundo período da gente que foi a questão do estágio na faculdade. Sim, que aí foi quando a gente já conseguiu ganhar um pouco mais de dinheiro. Tava tanto eu quanto ela fazendo estágio. E a gente já tinha uma bolsa, era R$800, né? Isso, cada um. E assim, somando a minha e a dela, dava 1.600. A gente pagava nossas faculdades. Isso. E sobrava um bom dinheiro. Sobrava uns R$600, R$700 por mês. E aí a gente fazia a mesma coisa. Às vezes a gente saía, a gente acaba com isso. Só que assim, a gente começou a ter algumas outras despesas, porque a gente já ganhava um pouco mais. Sim. E ainda assim, eram poucas coisas. A gente às vezes ia na loja, comprava alguma coisa. Às vezes saía, às vezes ia em algum lugar diferente. Mas assim, a gente sempre tava mantendo tudo dentro. A gente sempre economizava quase tudo que sobrava depois de pagar a faculdade, né? Isso. A gente pagava a faculdade, quase todo o resto era colocar na poupança. Foi nessa a gente começou a colocar na poupança. Então assim, a gente conseguiu juntar uma quantidade boa de dinheiro todos os anos. A gente ia colocando metas, né? Sim, durante a faculdade. Aquilo. A gente não tinha só a renda do estágio. Sim. Também, a gente tinha uma renda extra que a gente vendia produtos online. Então, juntava o que restava da renda do estágio, né? Que era na faixa de R$600, mais um pouquinho de renda extra que a gente tinha, que também não era muita coisa, acho que era R$100, R$200. E a gente pegava esse dinheiro e pensava. Foi aí que a gente começou a criar as nossas planilhas, que a gente separava as receitas das despesas, olhava todo mês o que a gente gastou de despesa. Sim. Colocar metas. Foi aí que a gente começou a colocar meta anual de investimento. Esse ano a gente vai juntar R$5.000. A gente começou a botar metas. E foi daí que a gente começou a conseguir também alcançar as metas, porque a gente, se a meta é R$5.000, a gente fazia de tudo para chegar na meta de R$5.000. Pois é. E foi exatamente assim, por exemplo, como a gente conseguiu sobreviver nesse momento, como a gente conseguiu se manter. Claro, a gente morava na época e ainda mora na casa dos nossos pais. Sim. Então assim, isso já ajuda bastante. Provavelmente as pessoas que estão estagiando moram na casa dos pais, porque quando a gente estagia, normalmente a gente não ganha um salário mais alto. Não. Então não dá para você sair de casa e se sustentar. Normalmente não dá. Então assim, a gente conseguiu sobreviver basicamente fazendo isso. A gente não tinha essa cultura. Outras pessoas que estagiavam no mesmo lugar como a gente já não tinham esse costume, gastavam todo esse dinheiro, por exemplo. Mas assim, a gente sempre tinha aquela consciência. A gente tem que juntar mais do que a gente gasta. O máximo que a gente puder. O máximo que a gente puder.
porque isso lá na frente vai dar alguma coisa pra gente. A gente não sabia o quê. Mas assim, a gente começava a pensar, a gente conseguiu sobreviver, conseguiu se manter justamente com essa consciência. Aos poucos a gente foi estudando mais e conhecendo mais. Hoje em dia a gente já tem um certo conhecimento que a gente sabe que em algum momento a gente vai conseguir ter uma independência, ter uma situação boa, justamente por causa desse conhecimento. Porque isso, aos poucos, você subindo degrau por degrau, a gente consegue chegar lá, né? Sim. E assim, com um estágio, a gente conseguiu fazer certas coisas com o nosso dinheiro. Hoje a gente tem um dinheiro investido que a gente vai conseguir fazer coisas, a gente vai conseguir realizar alguns objetivos que a gente tem que, assim, normalmente a gente não conseguiria, né? Exatamente, é aquilo. Se a gente tivesse pego aqueles R$600 todo mês, vamos aproveitar a vida, vamos gastar, vamos viajar, vamos fazer um monte de coisa, vamos comprar tudo que tá na liquidação do que a gente precisa. Não, a gente não deixava de comprar o que a gente precisava. Isso. As nossas necessidades a gente supria. A gente se planejava. Isso, mas a gente não gastava à toa. Por exemplo, a gente não ia no cinema toda semana. Não precisa a gente ir no cinema toda semana. Era um evento que a gente já fazia uma vez por mês, 2 vezes por mês. E aquilo. E a gente ainda, quando ia, a gente ainda usava cupom de desconto. Ainda aproveitava de programa de pontos que a gente ia almoçar no shopping. A gente vai almoçar no shopping. Mas aquilo, a gente botava meta de gastos. Sim. Esse mês a gente vai almoçar no shopping. Então a gente vai deixar R$100 separados para usar no shopping. Vamos almoçar no shopping também, mas a gente tem aquele programa de pontos do cartão de crédito. Pois é. Então a gente ia almoçar no shopping e a gente comprava um prato e ganhava o outro. Ou seja, aí a gente já economizava um bom dinheiro. Sim, com essas coisas que a gente conseguia se manter, se sustentar, e a gente acredita, a gente torce para você também conseguir, principalmente você que é mais novo, que está fazendo faculdade ou está no ensino médio, está fazendo estágio, assim, a gente acredita que dá porque a gente conseguiu, exatamente, né, se manter, conseguiu fazer coisas que a gente queria fazer, sem ter que abrir mão disso por causa do dinheiro, mas também conseguiu criar aquela consciência de cuidar desse dinheiro. Exatamente. Porque ele foi importante pra gente e ele vai ser importante pra gente. E a gente até hoje, né, tem Sim. A parte desse dinheiro guardado, porque a gente não precisou gastar. E foi graças a esse dinheiro também que a gente juntou que a gente conseguiu terminar a faculdade. Pois é. Porque o estágio era só 2 anos e a faculdade são 4. Então a gente começou o estágio mais ou menos no 2º ano da faculdade e terminamos antes de... Foi do... 1 ano e meio a 2 anos. Foi 1 ano e meio a 2 anos de estágio. Então não pegou o período todo da faculdade. Então faltou mais ou menos uns 6 meses. A gente saiu em julho e terminou a faculdade em dezembro. Então o dinheiro que a gente guardou, a gente também usou para pagar a faculdade, o final da faculdade. E ainda sobrou dinheiro. Imagina se a gente tivesse pego aquele dinheiro todo, gastado. Vamos aproveitar a vida, vamos gastar, a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não ia poder ficar esses 6 meses para terminar a faculdade sem precisar urgentemente fazer o estágio ou procurar um emprego. E vale deixar claro, com esse dinheiro que a gente juntou durante a faculdade, foi ele, exatamente. A gente pagou o final da faculdade com ele. Nós pagamos, nós sem estarmos no estágio, depois que a gente saiu, a gente continuou pagando a faculdade com esse dinheiro que a gente juntou. E é justamente isso que a gente fala. Quando a gente precisa, esse dinheiro que a gente cria, principalmente essa reserva de emergência que a gente começa a criar, ele às vezes ele pode ser importante. E pra gente foi muito importante. Foi essencial pra gente terminar a faculdade. Então aquilo, a gente não quer que você siga exatamente o que a gente fez. Não é uma regra você fazer o que a gente fez. Mas o importante é você se planejar. Sim, você criar essa consciência. Exatamente, você ter a consciência de economizar pelo menos um pouquinho. Mas sabe, tenha consciência antes de comprar. Pensa se você realmente precisa daquele produto. Pensa se não vai ser algo que você não vai usar, que você vai só deixar no guarda-roupa, sabe? Tenha consciência antes de comprar. E é isso que a gente quer te falar. Se planeje. O mais importante é você se planejar. Montar uma planilha, colocar suas receitas, suas despesas. Isso já vai fazer com que você melhore bastante e sempre tenha consciência de pensar. Esse é o mais importante. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Foi para mostrar um pouquinho da nossa experiência, mostrar que foi possível a gente passar pelo período do estágio e mesmo assim guardar dinheiro. E se você gostou do nosso vídeo, comente aqui embaixo, deixe um like aqui no nosso vídeo e se inscreva no nosso canal e ative o sininho, porque é muito importante para você sempre receber os nossos vídeos. Muito obrigada por ter assistido nosso vídeo hoje e tchau, tchau!